Genocídios evitados, mas avanços sociais e tecnológicos nunca teriam ocorrido. Veríamos uma China capitalista, mas nunca uma corrida espacial. Nesse vídeo, irei falar e se a União Soviética nunca tivesse existido. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Esse é um vídeo do quadro EC, que aborda temas de história alternativa. Aqui, farei apenas um exercício de ficção, pois abordar história alternativa pode ajudar algumas pessoas a entenderem melhor a realidade em que vivemos. Nesse caso, e se a União Soviética nunca tivesse existido? Lembrando que a União Soviética tem um vídeo completo aqui no canal. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Existem alguns cenários possíveis em que a União Soviética não viesse a ser formada. Por exemplo, caso o Império Russo tivesse feito algumas reformas estruturais durante o começo do século XX e não tivesse participado da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, o Império Russo tem vídeo próprio no canal. Contudo, irei analisar aqui uma das realidades mais prováveis, que é a do Exército Vermelho ter perdido a Guerra Civil Russa. Isso é mais provável pois, de fato, o combate foi bem acirrado entre os vermelhos e os brancos, esses últimos inclusive que receberam um grande suporte internacional. Mas como o Exército Branco teria a possibilidade de vencer? Um dos grandes problemas dos anti-bolcheviques foi a carência de uma liderança forte, e essa é uma das razões pelas quais eles acabaram perdendo. Porém, se eles tivessem uma liderança mais consolidada, teriam uma chance muito maior contra o Exército Vermelho. Na nossa realidade, em 1918, Lenin levou um tiro a meio a um discurso, mas sobreviveu. Porém, caso ele tivesse morrido, isso com certeza teria enfraquecido o Exército Vermelho e daria mais chances para o Exército Branco ganhar. Outro fator essencial para uma vitória branca seria o melhor apoio das massas russas. Os bolcheviques se comunicaram muito melhor com a população, e caso o Exército Branco tivesse alguma das políticas semelhantes às dos bolcheviques, ainda que fossem bem mais reformistas e moderadas, eles poderiam ter uma vantagem. Isso levaria à vitória do Exército Branco. Agora seria a hora de formar um governo. De fato, o movimento branco possuía diversas lideranças e ideologias diferentes, indo dos restauradores monarquistas até os ultranacionalistas. Contudo, é bem provável que a Rússia se tornasse uma república, como a de Weimar na Alemanha, porém comandada por um líder com um poder mais autocrático. E é bem provável que esse líder fosse Alexander Kolchak, um almirante da Marinha Russa que liderou o Exército Branco e provavelmente seria o novo líder da Rússia. Sobre o governo militar de Kolchak, os líderes russos precisariam usar do autoritarismo para evitar que as repúblicas não se separassem, assim como foi feito na União Soviética. Após a Guerra Civil, é possível que a Rússia perdesse muitos territórios. Considerando que muitos movimentos de independência em lugares como Polônia, Ucrânia e Armênia lutaram na Guerra Civil Russa, uma vitória dos brancos pode dar a eles a independência. Porém, ainda existe a possibilidade da Rússia branca invadi-los novamente. Após a consolidação do regime, é bem possível que a industrialização russa fosse mais lenta do que comparada com a agressiva soviética. O novo regime branco provavelmente também seria responsável por vários crimes humanitários, como o terror branco. Mas, de fato, o maior genocídio soviético nunca teria acontecido, o Holodomor, que tem vídeo no canal. Isso porque a relação dos brancos com os kulaks seria bem mais harmoniosa e provavelmente os ucranianos não fariam tanta oposição a esse regime. Apesar disso, é provável que alguns avanços sociais que ocorreram na União Soviética, na nossa realidade, nunca aconteceriam em uma Rússia branca.
a participação feminina política seria menor e uma reforma agrária nunca existiria. Portanto, os camponeses do antigo Império Russo passariam por mais dificuldades do que eles passaram na União Soviética. Na verdade, é possível que sem a ameaça do socialismo soviético, os avanços trabalhistas fossem mais lentos em todo o mundo. Uma das maiores mudanças da realidade atual para essa fictícia é que a Rússia branca iria sofrer gravemente com as consequências da Grande Depressão. Enquanto a União Soviética escapou desse evento por não estar ligada ao mundo capitalista, a nova Rússia passaria por muitas dificuldades. Essa situação, com certeza, iria radicalizar muito o país, que provavelmente viria o crescimento do fascismo pan-eslavo ou até, claro, do socialismo bolchevique. É possível argumentar que, sem a ameaça do terror vermelho, o fascismo perdesse força, não só na Rússia, como em toda a Europa. Por isso, talvez Hitler nunca tivesse chegado ao poder. Porém, é importante lembrar que o Mussolini se tornou ditador em 1922, quando a Guerra Civil Russa estava acabando. Portanto, é provável que sim, o fascismo europeu tivesse prosperado. Em meados da década de 1930, possivelmente, veríamos o fim do regime de Kolchak de quase 20 anos para a chegada do fascista russo Konstantin Rodzaevsky. Com o começo da Segunda Guerra Mundial, a Rússia e a Alemanha seriam aliadas, invadiriam a Polônia e repartiriam entre si, assim como na nossa realidade. Contudo, essa aliança também seria curta, pois Adolf Hitler queria a Rússia não como aliado, mas como território para colonização, dentro da ideia do Lebensraum. Assim, os alemães eventualmente acabariam invadindo a Rússia branca. É provável que os russos sofressem ainda mais baixas na Segunda Guerra Mundial, pois seriam menos industrializados do que na nossa realidade soviética. Tanques como o T-34 seriam produzidos em muita menor quantidade. Contudo, nunca teriam acontecido os grandes expurgos de Joseph Stalin, portanto, a Rússia branca poderia ter oficiais melhores. Outro ponto positivo é que ocorreria um massivo Land-Lease dos Estados Unidos para a Rússia, providenciando principalmente tanques e armas para o vasto exército de infantaria dos russos. O Barão Negro Pyotr Wrangel provavelmente se destacaria como o Zhukov da Rússia branca em suas inovações e liderança militar em campanhas. Na nossa realidade, ele era o general mais temido pelos soviéticos, tanto que ele era quem aparecia nas músicas soviéticas, como Exército Branco Barão Negro, sendo um símbolo dos brancos. Conforme a Rússia se reorganizava ao final da guerra, eles empurrariam os alemães de volta para a Europa, assim como aconteceu na nossa realidade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia estaria tão devastada e seu povo em péssima condição que uma nova revolução traria a democracia para a Rússia, como aconteceu com a Itália e a Alemanha no pós-guerra. Assim, a partir da década de 1950, os russos teriam a capacidade de se reorganizarem e se tornarem uma verdadeira potência econômica. É interessante notar que, provavelmente, a maior diferença da nossa realidade para o mundo sem a União Soviética seria a Guerra Fria. Isso porque ela nunca existiria sem a União Soviética. Portanto, é provável que nessa realidade hipotética nós nunca passássemos por uma bipolaridade e já fôssemos direto para uma multipolaridade, com os Estados Unidos, Rússia e China. E esse seria outro país que passaria por grandes mudanças, a China. Sem o apoio teórico e militar soviético, dificilmente o PCC ganharia a Guerra Civil Chinesa. Então, veríamos uma China nacionalista comandada por Chiang Kai-shek, com uma economia capitalista provavelmente semelhante ao que temos a Taiwan hoje. A China seria uma potência ainda nos anos 1970. É provável que a China seria uma ditadura por muitos anos, completamente opositora ao imperialismo ocidental. Eventualmente, é provável que os chineses se tornassem uma democracia oriental, como aconteceu com a Coreia do Sul. Com a expansão de seus mercados, é possível que a China capitalista passasse a economia dos Estados Unidos no começo do século XXI. Falando ainda de Guerra Fria, ou melhor, a não existência dela, de fato, muitas guerras poderiam ser evitadas, como a Guerra do Vietnã. Países como a Alemanha e a Coreia nunca teriam sido divididos também, e provavelmente a Coreia estaria unida e teria uma das principais economias do mundo. A Europa Oriental provavelmente não seria tão pobre em comparação com a Europa Ocidental.
A União Europeia poderia começar mais cedo e os países do leste europeu teriam muito mais acesso a investimentos e tecnologia do Ocidente. Porém, outro fenômeno que nunca ocorreria é a corrida espacial, que tem vídeo próprio no canal. Sem a oposição ideológica de socialismo e capitalismo, é provável que o desenvolvimento tecnológico, principalmente espacial, fosse menos acelerado que da nossa realidade. Com a falta de sua rival, os Estados Unidos demorariam provavelmente mais alguns anos para chegarem na Lua, sem contar que não teríamos os grandes marcos que a União Soviética atingiu durante a corrida espacial. Além disso, por ser um competidor capitalista direto dos Estados Unidos, é provável que a cultura russa tivesse se espalhado muito mais pelo mundo. Nessa realidade fictícia, provavelmente conheceríamos muito mais filmes, livros e outros tipos de conteúdo russo, principalmente pois o macartismo norte-americano nunca existiria. E claro, o mais importante de tudo, sem o pioneirismo soviético, é provável que o socialismo marxista nunca chegasse efetivamente à prática em nenhum lugar do mundo. Portanto, o socialismo seria apenas uma mera nota de rodapé da história, uma ideologia utópica. De qualquer forma, a inexistência da União Soviética nunca será conhecida e ficará somente no EC. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!